Ana, mais um episódio hoje, hein? Sim, sim, hoje muito especial, muitas discussões em um tema relevante que acho que é até difícil de se recortar. Então, hoje absolutamente sem roteiros, sem pauta e com muito conteúdo a ser colocado dentro dessa temática. E sem demora, para quem não me conhece, eu sou Fabiano Lacerda, estudante de psicologia, ou talvez um psicólogo já, né? Porque eu estou aí já prestes a me formar, publicitário, e estou aqui do meu lado com minha amiga. Se apresente, garota. Eu sou Ana Luísa Alcântara Mendes, advogada, mediadora, futura psicóloga e eterna questionadora e estudante de diversas temáticas que pululam as cabeças da contemporaneidade. E hoje vamos falar sobre o que, Ana? Os humanos e suas vicissitudes. Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. E por aí a gente vai recortar, né? A gente vai falar um pouco de drogas lícitas e ilícitas, sobre a população invisibilizada. Vamos falar um pouco sobre os sofrimentos sociais, as questões que pululam a utilização de drogas lícitas e ilícitas e muito mais que vai ser posto aqui. Como é que você gostaria de ser apresentada? Pelo meu nome, porque o nome é o que importa. E por isso é que as pessoas me pedem assim, você manda seu currículo? Eu digo, mando Antônio Nery Filho. Muito Aí bom. eles não aceitam, né, porque fica muito pobre, segundo algumas pessoas. Dizem, mas sim, o que mais? Eu digo, psiquiatra. E o que mais? Não sei. Eu não sei. O que eu posso dizer mais do que meu nome e minha profissão, né? Às vezes eu brinco, digo, bom, eu posso dizer que eu sou pai de Marcos Luciano e Adriana, e que eu tenho 2 netos, João Pedro e Ana Beatriz, e só. É o suficiente, né? Eu acho. Muitas vezes a gente quer se amarrar e se ancorar, tipo, eu sou publicitário, né? Eu sou isso, sou aquilo, e muitas vezes a gente deixa de ser outras coisas muito mais extraordinárias porque a gente começa a se rotular com relação a isso, né? Agora tem coisas que são importantes de serem ditas, né? Inclusive, no caso de Nery, eu acho que ele tem feitos que fazem muito parte dele e que são coisas que são muito importantes de se dizer, porque tem uma representatividade social muito grande. O CETAD, né, que é um centro incrível que a gente tem aqui em Salvador, vanguardista no Brasil, né? E quando a gente pensa em redução de riscos e danos mesmo, a gente fez um trabalho inédito no Brasil, foi o primeiro lugar do Brasil a ser feito, e um dos primeiros do mundo, né? Quando a gente sai de lá da Holanda, né, que salvo engano, foi o primeiro lugar, e a gente tem aqui no CETAD um lugar que traz uma ideia tão avant-garde para a questão de álcool e outras drogas, e continua fazendo um trabalho tão consistente ao longo desses anos todos. Tudo que eu fiz, eu acho que foi consequência, não foi causa. Quer dizer, a criação do CETAD, por exemplo, foi uma consequência da minha revolta, da minha zanga com o que eu vi, por exemplo, no antigo manicômio judiciário, que hoje é Casa de Custódia e Tratamento. Isso. E que nunca foi de tratamento. Ela sempre foi de uma custódia prisional. Sim. Porque lá se coloca, nesta casa, homens e mulheres que delinquiram e por acidente na vida, não compreendiam o delito. Por quê? Porque eram portadores e portadoras do que nós chamaremos um transtorno mental, que lhes retirava a capacidade de compreender as coisas do mundo de acordo com a compreensão dita normal, do banal, do comum. E eu vi, quando trabalhei lá há muitos anos, em 71 e até 73, depois mais um pouco, eu vi coisas que me desagradaram muito, né? Sim. Eu podia ter passado por isto, mas isto não passou por mim. E eu achei que aquela destituição da humanidade de homens e mulheres não era justo com aquelas pessoas. Sobretudo que elas eram domadas pela farmacologia. Elas eram submetidas a uma farmacologia monstruosa.
E eu guardei isso, fui embora do manicômio judiciário, morei fora do Brasil, voltei para aqui e, por acidente, que é uma coisa que nós podemos também conversar muito, eu penso muito nos acidentes e nos acasos, nos acasos. O acaso nos determina. Então, por acaso, eu me tornei professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E levei lá para conversar com os meus alunos, na psiquiatria forense, exatamente essa minha inquietação com aquilo que eu havia visto tanto tempo antes. Então, eu digo que a criação do CETAD em 1985 foi a consequência da minha inquietação com relação àquela desumanização que se produzia no manicômio judiciário. E depois eu vi também em Salvador, nos anos 70, nossos filhos e filhas, que não são marcianos, são nossos, serem submetidos aos rigores da lei, presos ou submetidos a tratamento psiquiátrico por uso de maconha, que era a droga monstruosa dos anos 60 e 70. Então, isso também me deixa inquieto e a consequência disso é que eu proponho ao meu departamento na Faculdade de Medicina a criação de um ambulatório para cuidar dessas pessoas. Eu não diria tratar das pessoas, mas cuidar das pessoas, porque eu faço uma distinção em tratar e cuidar. Tratar é você colocar um esparadrapo numa ferida. Cuidar é cuidar do pé ferido, da perna ferida, da pessoa que tem o pé onde você coloca o band-aid, onde você faz aquele pequeno curativo. Então eu propus lá na faculdade um lugar para cuidar desses filhos e filhas que estavam submetidos a essas situações absolutamente vexatórias e que barravam o destino dos nossos filhos, porque uma prisão barra o destino de um adolescente, né? Então, eu digo a você que essas que você generosamente diz que são as minhas construções, elas foram todas consequência de eu viver nas ruas, consequência de ver as pessoas abandonadas à sua própria sorte nas ruas. Na sua concepção, se hoje em dia legalizasse tudo, 2, 3 e já, qual seria o efeito disso com base no que nós já vivemos, né? Primeira coisa, nós faríamos uma coisa diferente do que foi feito nos últimos 100 anos. Porque um movimento produz sempre o mesmo efeito. Se você repete um movimento, se eu bato nessa mesa, eu produzirei sempre o mesmo efeito, um som. Sempre. Peço desculpas pelo barulho nos ouvidos, mas é voluntário. Produz sempre a mesma coisa. Façamos uma outra coisa. Por exemplo, se eu fizer assim, eu faço outra coisa. Quer dizer, durante 100 anos, nós lutamos contra a droga. Nós prendemos em nome da droga. Nós armamos a polícia em nome da droga. Matamos. Nós matamos policiais. Os policiais matam os comerciantes de drogas ilícitas e isso produz o mesmo efeito há 100 anos. Os humanos se matam em nome da droga, mas que tem um controle social e um controle econômico em jogo. A minha proposta, que você questiona, e que não é só minha, é de muitos, mas não de todos, não é da maioria, não é do poder público, é de legalizar. Legalizar e verificar, qual é o efeito que produz diferente do que tem sido produzido durante os últimos 100 anos, que é o de morte produzindo morte. Vamos produzir outra coisa. Produzir o quê? Produzir uma venda controlada, uma produção controlada, uma produção que terá uma legislação pública. O governo vai legislar sobre quem planta, onde planta, quanto planta, quem vende, quanto custa, quem pode comprar. O Uruguai fez isso. É uma injustiça o que fazem com o Uruguai os brasileiros menos informados, dizer que o Uruguai ficou pior. Não. Eu tenho trabalhado com os uruguaios, tenho trabalhado com os argentinos e a redução do sofrimento dos adolescentes foi visível. A redução do sofrimento das famílias foi visível. O que nós temos hoje lá é um resíduo de violência entre traficantes, mas do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, a legalização da maconha no Uruguai produziu um efeito extraordinário. Que efeito foi esse? Diferente daquele que se produzia antes, prender adolescentes, matar traficantes, uma guerra que não acabava mais. Então, legalizar significa
cravar uma lança no coração do leão. Isto é, nós vamos acabar com o tráfico. Recentemente, um senador baiano disse o seguinte numa rádio aqui em Salvador: a legalização vai permitir aos traficantes entregarem drogas em nome da lei. Eu disse que seja, porque isso é diferente do que nós temos hoje. Hoje os traficantes entregam drogas onde quiserem e ninguém tem controle nenhum. Uma coisa que não se diz, não tem controle de qualidade. Quando alguém compra cocaína hoje, ele não sabe quanto tem de cloridrato de cocaína e quanto tem de outras coisas. Quer dizer, se nós legalizássemos tudo e tivéssemos um controle da qualidade da cocaína, nós podíamos dizer, olha, só pode ter 10% de cloridrato de cocaína. Significa que a saúde seria protegida. E nós sabemos cuidar das pessoas. O que nós não sabemos há 100 anos é como resolver o problema do tráfico, lutando, usando os recursos da morte. Eu proponho a legalização de tudo para que nós possamos ter, uma outra experiência, 2, que nós tenhamos uma modificação no panorama econômico, porque nós deixaríamos de ter uma economia paralela que ninguém controla a uma economia que seria controlada pelo Estado. Tenhamos a coragem de fazer isso. Você... Vai lá. Eu acho que nesse ponto é importante a gente levantar algumas questões em relação à proibição, legalização, descriminalização, que tem sido tão... Que é diferente, exatamente. Me desculpe lhe interromper. Legalizar é o Estado permitir que aquilo seja feito dentro Isso. da lei. A descriminalização é deixar de ser crime o uso, mas continua proibido. Continua proibido produzir, vender, portar, guardar. Quer dizer, eu já ultrapassei a história da descriminalização. Eu acho que ou nós legalizamos tudo para produzir um outro efeito e verificar como nós lidaremos com esse efeito, ou nós continuaremos mais 100 anos nos matando, polícia matando polícia, polícia matando traficante, traficante matando polícia, e nós aí vendo pretos e pretas sendo presos porque foram encontrados com uma pequena quantidade de maconha. Perfeito. E o que é que acontece hoje dentro do cenário? Porque tem sido muito discutido, e aí dentro do direito, a gente tem discutido muito, e agora, por conta do Supremo, está de novo retomando todas essas negociações, melhor dizendo, todas essas discussões. As pessoas têm confundido muito, né, o que seria a descriminalização e o que seria a legalização. E dentro do próprio Supremo tem tido teses diferentes, inclusive tem ministro que acredita que tem que existir uma legalização absoluta, tem quem acredite que a descriminalização tem que ser de todas as drogas, tem quem acredite que tenha que ser apenas de maconha. Mas o que é que tem que ficar em mente quando a gente pensa em descriminalização, não é você legalizar a droga para que ela seja amplamente comercializada. Seja de uso livre. Exatamente. É poder utilizar esta droga de uma forma que você não seja criminalizado, você não seja visto como alguém que está descumprindo a lei. E essa discussão ela veio muito por conta da legislação que a gente tem hoje. Sim. Onde a gente não tem paradigmas específicos e bem delimitados do que seria alguém que estaria portando a droga para consumo ou para traficar essa droga. E a gente sabe que, por conta desses aspectos todos que eu tenho trazido, essa avaliação ela é muito subjetiva. Ela está muito vinculada às autoridades que avaliam isso e, infelizmente, ao panorama sociodemográfico que a gente tem no Brasil. Então, assim, eu portando uma quantidade X de maconha num bairro nobre de Salvador é muito diferente de uma pessoa da mesma idade que eu, mas que seja uma pessoa de uma outra classe social, de uma outra etnia, que esteja em um bairro popular de Salvador, por exemplo. E a gente sabe, esse é um marcador que é feroz dentro dessa avaliação. E a gente não pode perder isso de vista de jeito nenhum. Então, quando a gente pensa dentro da descriminalização, esse aspecto é muito importante e as pessoas precisam entender isso e precisam entender de como isso impacta também dentro de uma população carcerária que é a maior do mundo. A população carcerária do Brasil é a maior do mundo e que, em números absolutos, tem muitas pessoas que estão caracterizadas como microtraficantes.
E isso gera uma problemática social que muitas vezes não é considerada quando a gente pensa no aspecto do todo. Principalmente no aspecto de violência, que eu acredito que seja um dos maiores problemas que o Brasil vive hoje nas principais capitais, quiçá nos interiores. Porque esse aspecto da violência tem muitas nuances, inclusive a nossa incapacidade de lidar com demandas que poderiam ser lidadas pela saúde pública e não pela força policial. Esses são aspectos que eu acho que são muito relevantes da gente falar. E quando a gente fala em legalização, eu acho que uma outra coisa, assim, para ficar claro, não necessariamente emitindo pontos de vista, mas assim, meu dever legal, né, enquanto advogada, de chegar e trazer essa perspectiva, é que quando você pensa em legalização, você tem que pensar que aquele produto que é legalizado, ele é regulamentado. Então, nós temos um poder público que pode fiscalizar e arrecadar através de qualquer produto que seja licenciado. Como a gente tem, por exemplo, hoje, com outras drogas, porque a gente não pode perder de vista que o tabaco e o álcool são drogas, só que são drogas lícitas, ou seja, elas podem ser comercializadas e consumidas de determinado modo, de determinado prisma, sem maiores problemas, né? A gente sabe que a gente tem, enfim, a questão da lei seca, que você não pode consumir para dirigir, para determinadas circunstâncias, você tem uma idade que você pode começar a consumir, como todas as outras drogas que podem ser eventualmente liberadas. Só que a gente precisa perceber que passa a ser visto como um produto. E como tal, ela pode ser avaliada, fiscalizada, ser fonte de receita e tantas outras coisas como qualquer outro produto. Então, esses aspectos a gente não pode perder de vista. Como eu não sou advogado, e eu sou médico, e sou psiquiatra, eu vou me permitir lhe dizer que eu não discuto mais a questão da descriminalização, porque ela não resolverá a questão. Por quê? Porque a produção continuará sendo ilícita, a comercialização continuará sendo tráfico, as pessoas continuarão sendo presas, e quem vai ser levado para a cadeia, mesmo o produto sendo descriminalizado, serão os pretos. Não serão as pessoas brancas e ricas, porque nós sabemos que brancos e ricos dominam, são controladores, são senhores, não vão presos. Nós sabemos que as cadeias públicas estão cheias de pessoas pretas, pretos e pretas. Oh, meu Deus! Então, eu não estou mais nessa da descriminalização, porque isso não reduzirá, de modo algum, não resolverá o problema de pretos e pretas de periferia das nossas cidades. Por quê? Porque a polícia vai dizer, olha, foi descriminalizado, você não vai para a cadeia, mas você está com uma quantidade tal que caracteriza que você está traficando. Quem vai dizer se é tráfico ou não é tráfico será a polícia, ou será quem puder. Quer dizer, não resolve. Para mim, não resolve o problema. Agora, a legalização dá ao Estado a possibilidade do controle legal, de dizer quem pode plantar, onde planta, quanto vende, fazer controle de qualidade e proteger as pessoas. Porque eu ouço muita gente dizer, olha, confundindo descriminalização com legalização, que nós dois aqui já dissemos que são completamente diferentes, as pessoas dizem, mas a legalização vai liberar geral. Liberar geral é hoje, que você consegue droga de todo tipo, em todo lugar, sem o menor controle, tendo a droga como um instrumento de controle social ou de um comércio monstruoso que elege prefeito, deputados, que elege governadores, que elege presidente de repúblicas da América do Sul. Quer dizer, é preciso falar disso e dizer, nós precisamos mudar isso. Como? Legalizando para que o Estado produza um movimento distinto, eu repito, do que foi produzido nos últimos 100 anos. Perfeito. Isso resolverá o problema? Não. Os humanos sempre usarão, na minha perspectiva, um produto psicoativo. Por quê? Porque eu comecei essa conversa com vocês dizendo que foi o uso de um produto psicoativo que possibilitou suportar o sofrimento insuportável de uma existência voltada, dirigida para a morte. Quer dizer, nós continuaremos sendo sempre os mesmos humanos. E você pode verificar, por exemplo, a grande crise que nós vivemos hoje. Porque os humanos fizeram pactos para a sua relação social.
Esse mundo que nós vivemos hoje está sendo um mundo de norte a sul, de leste a oeste, um mundo em que os pactos estão sendo destituídos. Você usou a questão da violência, rapidamente você falou na violência. O que produz a violência num país como o Brasil? O que produz a violência numa cidade como Salvador? Na minha perspectiva, educação. Onde está a educação hoje neste país? No fundo do poço. De novo eu aqui no fundo do poço. Por quê? Porque a escola pública está inteiramente falida. As pessoas jovens não têm uma escolaridade que lhes permitam cuidar de si, de suas vidas e de produzir alguma coisa para a sua sobrevivência. Nós estamos cada vez mais com uma educação restrita a quem pode pagar. Felizmente, num momento de lucidez, esse país abre a possibilidade com as cotas para que pessoas que não tinham a menor chance de acesso à universidade chegarem à faculdade de medicina, de direito, de engenharia, e lá estão eles produzindo efeitos, mas tem quem seja contra. Quer dizer, então, eu acho que é preciso pensar a violência a partir de determinadas circunstâncias. Uma delas, educação. Uma outra, saúde. Uma outra, trabalho. Uma outra, habitação. Uma outra, transporte. Quer dizer, quando a gente, transporte público, a gente viu hoje o caos em São Paulo, quando Salvador para os ônibus, a cidade vira um caos completo. Quer dizer, nós não podemos, e aí nós voltamos para a questão das drogas ilícitas, atribuir, como faz o poder público hoje, atribuir a violência que nós vivemos à droga. Quer dizer, atribuir a violência em Salvador à maconha, em nome da maconha, invadir territórios e matar gente, como nós vergonhosamente estamos no topo da escala de mortes no Brasil, em nome de quê? Da droga? Quer dizer, em nome de quê? Em nome de uma organização social que não se sustenta, que não tem escola, que não tem trabalho, que não tem habitação, que não tem saneamento. As pessoas que morrem, nós vemos aí pela televisão, quando se mostra a imagem, essas pessoas moram dentro de esgotos. Essas pessoas moram em encostas que estão prontas para cair sobre suas cabeças. Quer dizer, a violência é multifatorial. E nós enganosamente dizemos que esta violência tem a ver com o tráfico de drogas. E não legaliza por quê para acabar com essa violência que está vinculada ao tráfico de drogas? Essa é a minha pergunta. Continuar o poder, né? Continuar a mesma coisa, que eu estou repetindo. Tem 100 anos que nós dizemos que a violência, que o mal-estar, que o desconforto todo é por causa da droga, e nós continuamos repetindo isso durante anos. Quer dizer, e nós não fazemos um movimento diferente, nós não dizemos, olha, se os jovens estão assim por causa da droga, deixa eu olhar como a droga chega até ele, de que modo chega até ele, como ele passa seu dia, onde é que ele mora. Eu fiz uma tese de doutorado que eu nunca publiquei por uma questão ética. Eu achei que eu não podia publicar um trabalho que foi feito a partir da vida e do sofrimento das pessoas. Eu achei que não era justo eu publicar isso, mas que era justo que isso me desse a possibilidade de trabalhar a partir daí. E foi quando eu inventei o consultório de rua, ir para a rua. Eu fiz um trabalho com meninos e meninas em 4 regiões de Salvador. Tem muito tempo isso. Foi nos E anos abre aspas 90. aqui que isso repercutiu no cenário No nacional, Brasil, mundial. se tornou... Consultório de rua? Consultório de rua se tornou uma prática nacional e o poder público, o Ministério da Saúde, criou os consultórios na rua. E os consultórios na rua estão vinculados à atenção básica. O meu consultório de rua era a saúde mental. Sim. Porque eu tenho uma frase que eu provoco os meus pares, eu digo, o consultório de rua entrava pela alma e encontrava o corpo. Os consultórios na rua entram pelo corpo e raramente encontram a alma. Por quê? Porque a atenção básica não sabe lidar com o sofrimento. A atenção básica não senta para conversar com as pessoas, de onde ela veio, para onde ela vai. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, meu pecado de falar muito, não vai ser hoje que eu vou me curar disso. Eu fui para a rua, trabalhei em 4 regiões de Salvador. O que eu encontrei? Crianças com a mãe sentada do lado, esperando o menino e a menina
imagina trazerem alguma coisa para lhe entregar, fosse dinheiro, fosse uma comida. Que idade tinha essas crianças? 6, 8, 10 anos limpando a para-brisa de carro, que hoje você não vê mais. Mas você vê ainda crianças pedindo coisas, crianças que eu não entendo como o poder público deixa uma criança de 6 anos transitando na Pituba entre carros na rua Manuel Dias da Silva. Quer dizer, eu fico indignado com isso, e foi essa indignação sintomática que me levou a criar o consultório de rua. Isso significa que nós precisamos pegar essas crianças, esses adolescentes, e colocar na escola de Anísio Teixeira. Escola integral, de manhã você estuda, de tarde você faz os deveres, você aprende alguma coisa, você faz dança, você faz arte, você faz música, você pinta. Nós mudaríamos o cenário se as nossas escolas cuidassem dos nossos filhos e filhas, para que eles não precisassem estar nas ruas abandonadas à sua própria sorte como estão. Então, educação. Educação que levaria ao trabalho. Sim, perfeito. Trabalho que daria a cada um o seu próprio sustento, a dignidade de prover a sua própria existência. Isso levaria certamente a que essas pessoas cuidassem melhor de suas casas. Isso levaria certamente as pessoas mais educadas, não só letradas, educadas aqui Isso. significa nisso saber ler, saber escrever, mas ler um pouco, pensar as coisas do mundo, pensar a sua vida, pensar politicamente, escolher em quem votar, não votar por um pedaço de pão. Então, se nós tivéssemos escola para nossos filhos, nos próximos 50 anos nós mudaríamos o panorama da violência nesse país. Mas o que quer o poder público? Comprar mais 150 carros blindados, com mais não sei quantos mil fuzis, e dizer na televisão que foram retirados 4.000 fuzis velhos que os traficantes estão jogando fora, retirados de circulação. Quer dizer, nós vamos sustentar a guerra agora com armas mais modernas. Isso vai nos levar onde? A resolver o problema da violência em nossa cidade? Quando nós temos 60% dessa população abandonada à própria sorte, abandonada às intempéries da chuva ou do verão que virá aí com um calor infernal? Quer dizer, nós falamos pouco das modificações climáticas. Meu Deus, parece que é uma coisa que vai nos alcançar daqui a não sei quanto tempo. Vai nos alcançar quando o clima se não for mais reversível. E aí sim, quem puder comprar bolhas para não morrer, comprará. Mas quem vai comprar estas bolhas protetoras de câncer de pele? Os que tiverem recursos. E os outros morrerão de câncer de pele. Quer dizer, nós precisamos pensar de que a violência não tem a violência não é causada por uma coisa só, a droga. A violência é causada por uma série de fatores que nós precisamos pensar neles, fatores, e cuidar deles, a meu ver. E tem uma coisa que, dentro de toda essa nossa conversa que a gente teve hoje aqui, que está ficando para mim é sobre a palavra qualidade. Eu fico olhando, por exemplo, qual a qualidade de educação que nós estamos tendo, qual a qualidade de material que nós estamos produzindo aqui no Penseira, qual a qualidade de drogas que nós estamos usando, né? A palavra que ficaria para mim nessa nossa conversa é assim, que qualidade é que de fato eu quero produzir no meu futuro, das pessoas que me atravessam, nos meus pares, nas pessoas que estão aqui ouvindo o Penseira ou qualquer uma outra pessoa que passe por mim. Que qualidade eu tenho produzido isso? Quando a gente fala sobre as drogas, por exemplo, que qualidade de drogas eu tenho usado, né? Que qualidade de drogas eu acho que deveria ser legalizada quando a gente fala sobre legalizar drogas, né? Para ter uma qualidade melhor. Essa é a palavra que fica para mim nesse momento. Que qualidade de pessoa eu estou sendo para um outro. Tem uma frase que eu não sei quem foi que me disse nos últimos meses atrás, me marcou muito, né? Que a pessoa disse assim, você sabe o que é que separa um usuário de drogas branco para uma pessoa negra? É que um pode cagar no shopping e o outro não pode cagar no shopping. Isso tem muito a ver com qualidade, né? Porque eu fico imaginando, uma pessoa que é branca, mesmo dentro de uma situação de rua, ela ainda assim tem uma qualidade
Sim, melhor, porque ela pode cagar no shopping. sim. Não vai ser barrado. E porque nós somos racistas, e uma questão que a gente não discute é o racismo. Sim, O sim. racismo institucional, o racismo pessoal, o racismo constitucional. Quer dizer, nós precisamos conversar sobre isso, né? E eu acho interessante. E eu como deixo você aqui disse. essa provocação sobre Qualidade, isso. né? E qualidade. Né? Qualidade. E de que modo nós podemos contribuir para a mudança das coisas, para ter outras qualidades, se eu entendo o que E você para está isso, colocando, isso né? existe o Penseira, né? Eu acho. Para lugares como esse que a gente possa discutir, que a gente possa debater de uma forma profunda, né? Que foi o que aconteceu hoje aqui, foi de uma forma profundíssima, assim. Vamos falar, vamos conversar. O que não pode ser é esse silêncio, ou esse silêncio mortal, quer dizer, esse silêncio conivente com o mesmo, que não transforma, que não muda, que vê sempre o horror, não vê o que o horror esconde. Que eu volto muito, eu acho que a gente termina talvez por aí, eu estou satisfeito de terminar por aí. Eu acho que o princípio básico da Penseira, ele foi bem explorado, né? Que é essa colocação de tantas ideias, de tantos pensamentos, e que a gente pôde articular tantos eles, e principalmente uma coisa que a gente tenta a todo tempo realizar, que a gente realiza a todo tempo, que é o fomento de reflexões, de articulações próprias, porque cada um, a gente sabe o que diz, mas não sabe o que o outro ouve, né? E isso, inteligência artificial nunca vai sobrepor essa ideia. Então, por isso, a gente lhe agradece muitíssimo, doutor Nery, que foi realmente incrível essa troca de hoje. Eu acho que tem muito pano para manga, tem muita ideia a ser destrinchada e, com certeza, muita reflexão há por vir. Eu ouvi de um professor português outro dia uma coisa muito interessante. Ele disse, a língua que melhor agradece é a língua portuguesa. Porque em inglês se diz thank you, em francês merci, merci, em espanhol gracias, graça, mas em português é obrigado. Isso significa que eu me obrigo a vocês. Então, obrigado por ter me permitido me obrigar a vocês nesse encontro que eu considero enriquecedor e que eu só vou saber o efeito depois. Então, obrigado. Perfeito. Obrigado a você. Obrigada, doutor Nery. E é isso. Isso aí, gente. Eu digo sempre que as drogas não me interessam. O que me interessa são os humanos. As drogas não pensam, não andam, não amam. Os humanos fazem isso. Portanto, a nossa conversa será sempre sobre os humanos. Verdade. Perfeito. E esses humanos nos interessam muitíssimo. Vamos nessa. Vamos lá.